Olá, mestre Arthur Mariano, uma honra falar com você aqui para o canal MMA Debate de Belo Horizonte. Mestre, gostaria que você falasse para a gente, né, como é que você começou na arte marcial. Se eu não me engano, você começou no judô, né? E conta um pouco para a gente, né, dessa época que você começou a praticar as artes marciais até você entrar na arte que mudou a sua vida, que foi o boxe tailandês, né? Hoje o Muay Thai, na época chamado de boxe tailandês. Primeiro, é um prazer estar falando com o MMA Debate. Eu mando um abraço para o Floresto, que vem fazendo um excelente trabalho. Considero que hoje a internet é o principal canal de comunicação que a gente tem, até mais do que a TV. E já me coloco aqui sempre quando o MMA Debate precisar, quiser fazer uma mesa redonda, enfim, eu estou aí junto para a gente poder conversar, comentar, debater. Bom, sobre a pergunta, Floresto, eu comecei em 1982 no judô. Minha mãe, nós fomos o primeiro morador do Barra Sul, condomínio Barra Sul, na Barra da Tijuca, isso em 82. E eu estudava na escola pública, do lado tinha uma equipe de judô, né? E eu sempre passava e olhava, eu ficava muito, eu gostava muito. E eu lembro que na casa da minha mãe, na casa da minha avó, no Maracanã, ela morava do lado do estádio do Maracanã, tinha karatê perto, ali perto. Eu sempre, quando eu passava de ônibus, eu ficava assim impressionado com karatê. Eu gostava muito de arte marcial. Mas aí, voltando para casa, na Barra da Tijuca, minha mãe, eu pedi e ela me colocou lá no judô. E aí, para mim, foi assim muito especial, porque eu tive o contato da disciplina, né, da hierarquia, e aquilo foi mágico para mim, né, porque eu fui criado pela mãe ali naquele início, né, eu tinha criação só pela minha mãe era uma mãe solteira, então eu não tinha uma figura masculina. Então, quando eu cheguei lá, me deparei com aquela figura masculina do professor, colocando a gente para fazer os cumprimentos, tinha entrada e saída do dojo, para sair tinha que pedir permissão, tinha que respeitar os mais graduados. Então aquilo tudo foi mágico para mim, né? E eu mexeu comigo, eu falei, nossa, eu gosto disso, dessa coisa mais disciplinada, né? Porque quando você é filho de mãe solteira, a mãe acaba querendo te agradar. E agrada até demais, né? E na verdade, quando a gente está aprendendo, a gente precisa ser podado algumas vezes, né? Mas principalmente no início. E aí foi mágico para mim. Anos depois, ali na década de 80, eu entrei lá no boxe tailandês. Antigamente era boxe tailandês, não se falava Muay Thai, não se usava short, né? Se usava calça preta, lixa vermelha e faixa na cintura e uma camisetinha. E eu tinha um amigo meu que era o Rogério, ele é chinês, o avô dele tinha trazido o Tai Chi Chuan para o Brasil. E ele falava que estava treinando numa academia, que era campeã brasileira, e falou que ia me levar lá. Eu insistia todo dia para ele me levar. Enfim, ele me levou e a partir daí eu fui todos os dias, eu ia assistir. Eu só não entrava porque eu não tinha dinheiro para entrar. Mas logo, faltando uns 3 dias para eu entrar mesmo, chegou o grão-mestre Luiz Alves e falou: "E aí, gordinho, quando é que você vai entrar?" Eu falei assim para ele: "Olha, eu tô entrando daqui a 3 dias, minha mãe vai receber e eu tô entrando." E assim foi. 3 dias depois eu entrei na academia, mas quando eu entrei, de tanto que eu assisti um mês inteiro, eu chegava em casa e repetia os movimentos. Eu já estava fazendo assim muita coisa, né? Até o grão-mestre ficou um pouco surpreso. Pô, mas como é que ele já tá assim, né? Porque eu assisti a aula e repeti em casa. Mas o meu início foi assim, foi maravilhoso. O grão-mestre Luiz Alves era mais que um pai, era um amigo, era tudo, né? No início não, eu tinha aquela visão, eu tinha até medo de falar com ele, mas passando-se 5 anos, aí realmente eu me aproximei do grão-mestre Luiz Alves e foi aquilo tudo que eu tenho por ele até hoje. Sonho com ele, né? Ele foi em 2010 e eu já sonhei com ele pelo menos umas 10 vezes. E toda vez que quando acordo é triste, porque eu sonho que ele voltou, né? Mas são coisas que fazem parte da vida. Mestre, você já começou treinando, né, com o saudoso mestre, né, o saudoso grão-mestre Luiz Alves. Conta um pouco pra gente, né, da sua época que você entrou na Box Thai e a relação que você teve ao longo aí da sua vida com o grande mestre Luiz Alves. Sobre o grão-mestre Luiz Alves, muita saudade, né? A gente estava muito junto, todos os dias se falando. Na época tinha um rádio, né? Na época do falecimento dele, 2010, foi no início de 2010, e em março de 2010, exato, né? E a gente se falava muito por rádio, então era todo dia, era bip daqui, bip dali, e a gente se falando, né? A minha relação com ele não passava de mestre, era mestre, amigo, irmão.
parceiro, entendeu? E era demais ele, né? Ele tinha um jeito que só ele tinha mesmo. Ele esculachava todo mundo, queria me esculachava também. Chegava os alunos na academia, ele tratava todo mundo igual, não importava se era desembargador, juiz, médico, se era office boy, todos eram iguais. Isso era uma outra coisa muito legal. E também, se chegasse atrasado, levava uma chamada na frente de todo mundo. Se por algum acaso esquecesse o material, ele falava: você quando vai para a escola ou quando você ia para a escola, você esquecia o teu material, a tua mochila, não, então tu volta para casa. Então era mais ou menos assim. Então foi assim que a gente se desenvolveu e cresceu. E ele conseguia algo inédito, porque a academia, de vez de esvaziar com essas chamadas que ele dava, na frente de todos, a academia que ele tinha era cheia, todo mundo gostava, né? Era algo diferente disso tudo. Esse era o grão-mestre Luiz Alves. Mestre, esse mês completando 20 anos da morte do inesquecível mestre Flávio Molina, né? Que seria, vamos colocar assim, o seu avô no Muay Thai, né? Ele que foi mestre do seu mestre. Conte um pouco pra gente, né, a sua relação, a sua história com o mestre Flávio Molina e qual legado ele deixou na sua vida. E ele que foi o introdutor do boxe tailandês, do Muay Thai, no Rio de Janeiro. Conta um pouco pra gente da sua relação com ele e da importância do nome do Flávio Molina dentro das artes marciais. Sobre o grão-mestre Flávio Molina, ele era uma pessoa especial, né? Um líder nato, era, era um talento fora da normalidade, né? Além de ser um cara boa pinta, ou seja, tudo que ele fazia muito bem, né? Se destacava. E não foi diferente no Muay Thai. Ele vindo do Taekwondo, foi um dos introdutores do Muay Thai no Brasil e introdutor do Muay Thai no Rio de Janeiro, junto do grão-mestre Luiz Alves, que era seu aluno, seu parceiro, seu amigo. E o grão-mestre Luiz Alves tinha a honra de dizer que era aluno do grão-mestre Flávio Molina. Tá? Teve um episódio que aconteceu, o grão-mestre Flávio Molina já tinha falecido, e o grão-mestre Luiz Alves me chamou, falou: Arthur, eu quero te fazer um pedido. Se algum dia algum familiar do Flávio Molina te procurar para treinar, por favor, não cobra mensalidade. E foi justamente o que eu fiz, aconteceu isso. Foi um sobrinho do Molina e treinar com a gente em Copacabana, na nossa unidade em Copacabana. E eu falei: não, você não vai pagar. Foi uma promessa que eu fiz com o meu mestre, em respeito a toda a significância, todo o trabalho que foi feito pelo esporte, pelo Muay Thai, e meu mestre fez esse pedido. Então, foi assim, foi feito. Ele entrou, não pagou, mas é uma pessoa que se destacou em tudo que fez, representou de uma forma ímpar, criou uma amizade entre os parceiros de treino gigantesca e é o grande nome que é hoje, né? A gente tem o Marcelo, que é o filho dele, Marcelo Molina, faz um trabalho belíssimo para contar a história do pai, tá escrevendo um livro sobre ele e a gente está apoiando tudo, né? Porque o grão-mestre Flávio Molina faz parte da história do Muay Thai no Brasil. Mestre, acho que você é o único, né, lutador de Muay Thai profissional brasileiro que durante toda a trajetória esportiva ficou invicto. Né? Você tem esse recorde vencendo campeonatos no Rio de Janeiro, no Brasil e fora também. Conta um pouco pra gente, né, desse recorde que você teve e se você pudesse colocar assim, quais os momentos mais marcantes que você teve dentro da sua trajetória dentro do Muay Thai. Sobre ter terminado a carreira invicto, eu não imaginava e nem esperava isso. Meu primeiro combate foi há 30 anos atrás, foi na Copa Corpore contra a equipe do Marco Ruas, né? O Marco Ruas estava lá presente no córner, contra o Ricardo Zardo, né? Foi uma luta duríssima, os dois novatos, né? Primeira luta dos dois, então a gente se pegou de tudo que é jeito, não, nem respirava, parecia briga de rua, né? Os dois de calça e lixa vermelha, camisetinha, a gente indo pra cima que nem doido. Eu acho que o resultado foi mais do que justo, foi empate. E o Carlos Zá depois acabou virando um amigo, né? Um cara excepcional, além de grande atleta, um grande ser humano, tem uma família linda hoje. Enfim, e aí a partir daí eu dei sequência nas competições de Muay Thai. O grão-mestre começou a me chamar para todas, os estaduais, as viagens, viajando para Santos, para lutar brasileiro, Friburgo, e a gente foi rodando. Até que meu último combate foi em 1999, na Holanda, né? Eu não esperava terminar a carreira invicto, nem planejei isso, nem pensei. Foram acontecendo os resultados positivos
E no final da carreira, acabei vendo e terminei a carreira invicto no Muay Thai, dando sequência para o MMA. Logicamente que você deve contar também o ponto que não é como hoje, né? Hoje tem atletas meus que chegam a lutar 12, 13, 14 vezes só no ano. E naquela época nossa, a gente lutava 2 competições por ano, né? Não, não me recordo de ter feito 3 competições no ano, não me recordo disso. Então, com certeza, conforme você luta mais, a chance de você perder aumenta, né? Mas lógico que isso não tira o mérito da conquista. Enfim, não planejei e acabou que eu terminei a carreira invicto no Muay Thai. Mestre, você treinou, né, e morou na lendária Shakurik, né, que com certeza é a academia de Muay Thai, é a escola de Muay Thai mais famosa do mundo. Conta um pouco pra gente dessa época, né, quais os grandes nomes que você conviveu na época, morando lá na Shakurik, e qual a sua relação com o mestre Tom Herring. O tempo na Chacuri, foi um tempo muito bom na Holanda, né? Eu fui para lá em 1988 com o aval do meu mestre, que me deu toda a força para ir e dizia que era importante eu ir para evoluir, realmente assim foi. Depois, chegando lá, tive uma relação sempre muito boa com o Shihan Toherig, uma pessoa que sempre nos tratou muito bem. E eu fiquei morando na academia. Eu morava na academia, limpava a academia todo dia de manhã eu limpava a academia. No início tinham 3 estrangeiros lá, então a gente dividia, né? A academia era grande, tinha um dojo principal que era bem grande, 2 banheiros, masculino e feminino, a área do bar, tinha a parte de musculação. E também no segundo andar tinha um dojo gigante para quem fizesse, que tinha um tatame, né? Se quisesse fazer jiu-jitsu, judô, enfim, qualquer luta assim de queda ou agarrada. Então a gente tinha que limpar. Só que eles ficaram 15 dias, 20 dias e foram embora. E a partir daí eu que tive que fazer limpeza todos os dias, ou seja, limpava a academia de manhã cedo. O primeiro treino que eu fazia era 8 da manhã, então eu tinha que acordar às 6, porque a academia era muito grande e muito frio, né? Então era uma coisa, vamos dizer assim, bem ruim. Quando eu levantava, sabia que tinha que enfrentar aquele frio todo, né? Da academia, porque tinha aquecimento, mas não era ligado. Só era ligado só depois que os alunos chegavam, para economizar na conta, né? Enfim, mas a relação era boa, o treino lá era muito duro, eu tive a oportunidade de treinar com grandes nomes da história, como o Branco Cicati, a gente fez sparring, o Branco Cicati, que foi o primeiro campeão do K1, o Perry Ubeda, que também é outro cara sensacional, uma técnica tremenda, o Nobu Hayashi do Japão, que inclusive tem uma unidade da Shakuriko no Japão, o Melvin Manhoff, que hoje todos conhecem, né, pela sua agressividade, a gente também fazia sparring, o Faisal, que era um cara talentosíssimo, né? O François Loban, o François, inclusive, ele hoje, a gente treinava junto, fazia sparring para competir, e ele hoje é um dos donos da Vojin com o Ivan Hippolyte, que foi um dos grandes nomes da história na Holanda, né? O Peter Art tinha acabado de sair na época que eu cheguei, mas foi um tempo assim muito bom e muito produtivo, já que naquela época não tinha a internet, estava começando, e a Holanda é sempre um país à frente, primeiro mundo, né? Ela ainda também estava começando esse processo na Holanda. Então, a gente não tinha acesso às informações. Então, você tinha que viajar, treinar, você recebia informações através dos vídeos, né? Por exemplo, você ia para um país como a Holanda ou ia para Tailândia, você comprava vídeos e levava. E aí um passava para o outro, gravava, copiava a fita para você ter informação. Não era globalizado como hoje, que você vai no YouTube e você consegue ver o treinamento de vários países. Mas enfim, sem sombra de dúvida, quando eu voltei, fiz muitas lutas lá, né? Lutas de free fight, MMA, Muay Thai. E quando eu voltei, eu senti uma melhora muito grande, tecnicamente falando, né? Tava à frente, né? Do tempo. Hoje as informações rolam a todo momento, então todos conseguem, com boa vontade, pesquisando, tá bem informado e atualizado, né? Logicamente que sempre quando você pode estar no local presente, você consegue aprender mais coisas, porque a luta é feita de detalhes. E é isso que faz a diferença. Mas foi um tempo maravilhoso, que eu fiquei lá, eu fui para passar 3 meses, e o grão-mestre falou, você não vai aguentar 15 dias, porque todo mundo que foi, o máximo que tinha aguentado era 15 dias mesmo. Ia para passar um mês
pedia para diminuir o retorno, para voltar antes, voltar no dia 15. O outro foi para passar 15 dias, pediu para voltar com 9 dias, e eu fui para 3 meses e fiquei mais de um ano lá, né? Então, foi com objetivo, tinha um objetivo muito grande e eu não queria voltar antes de completar as etapas. Enfim, foi maravilhosa, só posso agradecer ao Shinhan Hennig, ao grão-mestre Luiz Alves, né? E a todos que nos ajudaram nesse processo. Eu lembro que o Pedro Riso, nesse tempo que eu morei lá, ele foi 2 vezes na Holanda, ele ficava lá um tempo, né? 10 dias, o outro era 15, 18 dias, enfim, treinando, né? Então, era um tempo, assim, muito bom, muito produtivo. Se você como presidente, né, da Confederação Brasileira de Muay Thai, de todas essas viagens aí, as andanças que você já fez como lutador e como mestre e agora como presidente da confederação, quais os estados, pudesse colocar assim, os 3 estados que tem um Muay Thai que mais agrada a você? Na questão do desenvolvimento do Muay Thai a nível nacional, hoje o Brasil, ele, posso dizer, em todas as partes, norte, sul, leste, oeste, que o Muay Thai no Brasil é forte. Tecnicamente, temos excelentes treinadores, desenvolveu muito o esporte. O Muay Thai hoje, o Brasil é considerado uma potência nos mundiais, seja a nível profissional, amador, em todos os níveis. Mas eu destaco o Rio Grande do Sul pela organização, né? A gente tem uma pessoa que eu formei grau preta e depois formei mestre, que se chama Eduardo Veríssimo, e ele está à frente lá, fazendo sempre tudo que a gente falava desde o início, né? Naturalmente ele tem os toques dele que ele faz e faz muito bem, né? E com isso o Muay Thai desenvolveu muito lá e naturalmente veio resultados. Então hoje a gente tem muitos campeões nacionais, campeões mundiais que vêm do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, eu destaco por isso, mas em todas as localidades do Brasil hoje nós temos grandes atletas e não tem como você destacar um ou outro. Destaco o Rio Grande do Sul pela organização e os resultados que vieram. Mestre, se o senhor pudesse colocar, né, desde a época do mestre Nélio Naja, que foi introdutor do Muay Thai no Brasil, passando pelo mestre Flávio Molino, introdutor do Muay Thai no Rio de Janeiro, o grande mestre Rudimar Fedrigo, né, o grande expoente do Muay Thai em Curitiba, enfim, dentre outros grandes nomes, se você pudesse colocar em ordem de importância dentro do Muay Thai no Brasil, quais os 5 nomes mais importantes do Muay Thai para ele hoje ser o que ele é aqui no nosso país? Olha, eu acho muito difícil você querer numerar por ordem de importância, tá? Eu acho que o grão-mestre Nélio Nádia, ele tem a ordem número um, porque foi ele o introdutor do esporte, né? Ele que trouxe o Muay Thai, na época conhecido como boxe tailandês. A gente sabe que tinha uma influência muito grande do taekwondo e o boxe, né? É, foi introduzido de uma forma onde se utilizava mais desta forma, não como um Muay Thai de cotovelos, tinha também, mas era muito pouco, né? O clinch com a joelhada, com o tempo foi entrando naturalmente os movimentos do Muay Thai, né? Mas eu acho que por ele ser o introdutor, ele fica numa ordem de importância à frente. Mas a partir daí, todos esses outros nomes que eu já falei anteriormente, o grão-mestre Flávio Molina, o grão-mestre Luiz Alves, o Narani, o Rudimar, né? São nomes muito importantes que fizeram a história, assim como o Noguchi também, o Nicolai, o Rony Alex, são grandes nomes, são grandes mestres que fizeram a história e que plantaram para poder ter uma colheita. Então, eu acho que esses são os nomes do nosso esporte no Brasil. Mestre, você que viu muita gente aí ao longo desses mais de 30 anos que você tem dedicados ao Muay Thai, isso colocando nacionalmente, internacionalmente, e pode ser também peso por peso, quais os 5 maiores nomes da história do Muay Thai para você até hoje? Uma excelente pergunta, mas é jogar fogo no palheiro, né? É você jogar e pega rápido, imediato. Mas como quem está na chuva é para se molhar, eu não vou fugir disso. Nunca fugi de nada, não vai ser dessa pergunta que eu vou fugir. Eu não considero assim um número exato, né? Eu considero que existe uma base em cima disso. Hoje, para o Muay Thai estar onde está, existem grandes nomes que fizeram isso, né? Então, graças a essa base surgiram os novos professores,
os novos treinadores, né? Os talentos, né? Os grandes campeões. Então, essa base tem uma grande força no Brasil, né? Eu considero que são grandes nomes, né? O primeiro de todos, naturalmente, foi o introdutor do esporte, o grão-mestre Nélio Naja, né? Ah, Todos os grão-mestres envolvidos nesse desenvolvimento, o Molina no Rio de Janeiro, mas também junto no Brasil, o grão-mestre Luiz Alves, que ficou junto como aluno do Molina, mas ajudando no desenvolvimento do esporte no Rio, no Brasil. O Narani também, que é um grande nome, o Rudimar Fedrigo fez grandes campeões, né? A gente não pode esquecer também do Noguchi, no Paraná, porque também vem fazendo e fez muito, um trabalho excelente. Tem o Nicolai em São Paulo, tem o Ronê Alex em São Paulo também, né? E aí quando a gente fala de atleta, nossa, são muitos atletas. O Rafael Cordeiro, na década de 80, era um baita de um atleta. O Popeye, que também era do Paraná, muito agressivo. O grão-mestre Paulo Borracha, né? Como atleta também era um cara assim, sempre excepcional, né? Excepcional, uma elasticidade, uma agressividade. O Vanderlei Silva, para as pessoas que não sabem, ele competiu luta de Muay Thai, era muito agressivo, né? E depois impôs seu ritmo no MMA. Aí tinha o Batatinha, o Clóvis, o Pellegrino, né? Aí o Anderson Silva, um cara mais conhecido, que lutou bastante, lutou no Storm Samurai. Quer dizer, um cara que tem um Muay Thai diferenciado, uma versatilidade incrível, né? A gente não pode esquecer do Marco Ruas, que lutava na década de 80, e também tinha o Gary, o Jutu, o Vando Soares, né? Pinguim, que era da Box Style, o cara, pô, era agressivo demais, né? Toda vez que tu ia fazer um treino com ele, era competição, né? O pau comia 100%, não aliviava ninguém e era sensacional. Por isso que o nível da gente sempre tava para cima. O Ângelo Sérgio, que era um baita de um atleta duro, o Marcelo Aguiar também, o Peu, né? Pedro Riso veio um pouco depois, mas é um cara que, pô, fez uma baita história no MMA, né? Wagner Coelho, que formou o Flávio Almendra, são caras que fizeram pelo esporte, né? É, Temos aí a nível internacional, tem um Boacal que já fez grandes combates, né? E é um atleta que foi campeão do K1, foi campeão várias vezes na Tailândia, nos principais estádios, né? O Sanchai também, o tailandês assim de altíssimo nível, que tem uma história brilhante. Eu sempre gostei muito de ver o Ramon Decker, pelo todo o jogo que ele tem, agressividade, um condicionamento físico fora do comum, né? Uma versatilidade nos ataques, trabalhava muito bem a conjugação dos cotovelos com o joelho, e na hora que era para combinar, ele combinava, e não foi à toa que ele acabou sendo vencedor nos desafios que tinha Holanda, Tailândia, que aconteciam na Tailândia, né? Outro atleta também que teve grande destaque e que me parece que está para encerrar a carreira, ou encerrou, é o Jorge Mendonça na Tailândia. Ele também arrebentou, foi campeão mundial de Muay Thai, teve grandes feitos, né, lutando no Rajamadá. Então, um cara que também deixou seu nome, né? Devido a algumas contusões, principalmente na canela que ele teve, provavelmente esteja no final de carreira, mas é outro grande nome, né? Então, eu considero esses os nomes que fizeram a diferença. O Jorge Mendonça, só voltando sobre ele, quem foi seu treinador foi o Luciano Cardoso de Belém do Pará, inclusive o Jorge de Belém, né? Fez um grande trabalho também. Enfim, são nomes que fizeram a diferença, né? Ah, Hoje já parou de lutar, mas que faz um grande trabalho a nível, a nível de organização para o esporte é o Eduardo Veríssimo, faz um baita trabalho lá no Sul, né? E fui eu que formei ele como professor e mestre, anos depois. Enfim, eu considero esses são os grandes nomes aí de pessoas que já pararam de lutar, a base que introduziu o esporte no país. Esses eu acho que são os grandes nomes. Lógico que está faltando nome? Está faltando muitos nomes. Então ficaria aqui até amanhã para poder falar todos os nomes, né? E assim mesmo iria faltar. Então esses são as pessoas que fizeram a história no nosso Muay Thai. Essa agora falando do Muay Thai dentro do MMA, se você pudesse colocar assim, hoje em dia ou dentro da história, quais os 3, 4 ou 5 também lutadores dentro do MMA que tiveram ou que tem o Muay Thai que mais agrada a você? Olha, eu gosto muito de ver alguns atletas
que vieram do Muay Thai e soltam seu jogo no MMA, né? O Wanderlei Silva é um cara que eu sempre gostei de ver, é a característica agressiva de encurtar a distância, as joelhadas, principalmente se falando no Muay Thai, ele trabalhava muito bem o jogo de joelhadas, né, e cotoveladas. O Anderson Silva é um cara assim extremamente talentoso pela sua versatilidade, né? Ele até acabava trazendo outros movimentos e outras modalidades, mas ele utilizava um Muay Thai muito bonito, né? O Zé Aldo é um atleta que veio do jiu-jitsu, oriundo do jiu-jitsu, porém ele acabou se destacando pela trocação, né? Então ele tinha um Muay Thai assim, de alto nível, sabia aplicar bem as joelhadas, combinando, utilizava bem os recursos da luta em pé, sabia aproveitar isso. Outro atleta também que jogava muito bem é o Pedro Rizzo. Pedro Rizzo, ele sabia colocar o chute na hora certa, né? Quantos chutes quantas lutas, quer dizer, que ele venceu com seus low kicks, né? Sabia movimentar na hora certa para o lado direito e aí enfiava o chute, quer dizer, não dava nem chance do bloqueio. Quando era para combinar, ele combinava, quando era para trabalhar em golpes separados, ele fazia também. Então tem um jogo muito bom. A outra que eu gosto de ver é a Chris Borg. É muito agressiva, né? Ela gruda, trabalha bem o jogo boxeando e trabalhando bem as joelhadas. Também tem um chute forte. É uma atleta muito boa. Um atleta que eu sei que era muito bom no Muay Thai, que era parceiro de treino nosso, era o Renato Babalu, né? Mas pena que ele não utilizou tão a fundo todo o potencial que ele tinha, porque muita gente nem sabe. Ele começou no Muay Thai com a gente, na época era boxe tailandês, né? Lutava aquelas competições. Era um cara agressivo, né? E respeitado, tá? Mas ele acabou desenvolvendo muito as suas habilidades com as quedas, ele treinando wrestling e também a finalização, né? Ele acabou se formando faixa preta da Gracie Barra e acabou muitas das suas lutas terminando por finalização, mas tinha um puta de um Muay Thai, pena que não conseguiu botar todo esse potencial que ele tinha. Lógico que ele chegou a fazer lutas com trocação de alto nível, mas não conseguiu colocar isso como um carro-chefe, né? São esses atletas que eu gosto de ver. Lógico que sempre vão ter outros atletas, mas quando se fala de nome é normal você acabar deixar alguns nomes de fora. Mestre, e agora falando de MMA, quais os 5 maiores nomes do MMA para você até hoje? Pode ser também de qualquer peso. Os 5 maiores de todos os tempos. Olha, dentro da minha concepção, eu não considero que existem os 5 melhores, porque fica muito pouco você falar de 5 nomes e deixar tanta gente que fez parte da história de fora, né? Como também não considero que existe o melhor atleta, o atleta mais completo, se ele é o mais completo nesse momento, nesse período, mas já já outro vai passar ele. Essa é a minha concepção, né? Bom, enfim, eu acho que tem grandes nomes que fizeram a história. A gente começa lá de trás, né? Com Hélio Gracie, com Carson Gracie fazendo grandes lutas, né? E na verdade o MMA ele vem do Vale Tudo, né? E tudo começou no Brasil. Então a gente tem aí, se fosse realmente resgatar lá de trás, tem muitos nomes a ser falados. Mas pensando mais na atualidade, a gente tem grandes nomes como Wanderlei Silva, foi um cara que ficou quase 10 anos invicto, né? Lutando assim em alto nível. O Minotauro foi um cara que fez uma história brilhante no Japão e completou no UFC. O Anderson Silva, não preciso nem falar, né? A história que ele trilhou faz parte dessa história também. O José Aldo também, apesar de não viver um bom momento, mas o que ele fez marcou a história e vai ser marcada para sempre. Outro atleta que eu acho que também participou de várias gerações é o Vitor Belfort. Né? Isso na década de 90 ele já lutava, já estava lutando no UFC. E estamos aí em 2018 e ele até hoje lutando. É um cara que marcou história, né? Também tem um pessoal da luta livre que a gente não pode deixar de lembrar, porque eles fizeram história e ajudaram a divulgar o nosso esporte para o mundo, né? Que é o Eugênio Tadeu, fazendo grandes combates, né? Inclusive lutando com atletas da família Gracie. O Hugo Duarte também, outro cara que marcou história e foi lutar fora, lutou no Japão, lutou nos Estados Unidos, fez uma história bonita também, né? Outros dois nomes que eu acho que fizeram história é o Royce Gracie, quando ele começou no UFC, aquilo foi para o mundo todo, foi aí que o jiu-jitsu realmente se espalhou e ganhou a fama e fortaleceu o esporte. O Rickson, do outro lado, no Japão, que ele fez aqueles torneios na qual que ele tinha que vencer 3 lutas
e ele mostrava o estilo do jiu-jitsu e com isso foi fortalecendo, né? Tem nomes femininos que a gente não pode esquecer, a Ronda Rousey, que marcou a história e vai ficar marcada, independente se ela vai retornar ou não para lutar. A Cris Borg, eu acredito que ela vai marcar o seu nome já pela agressividade, a contundência, a vontade que ela tem de lutar. Nossa brasileira Amanda Nunes também é uma outra grande atleta que vem se mostrando forte e agora vai buscar o cinturão em outra divisão, né? Outros nomes que marcaram história e que vão marcar história, por exemplo, o Demetrius Johnson é um cara que bateu o recorde de defesa de cinturão. Então, quer dizer, nesse momento ele faz parte da história. Mais à frente vai ter alguém que vai bater o recorde dele, né? Mas não podemos esquecer de atletas como o BJ Penn, Randy Couture, o Chuck Liddell, o Matt Hughes, o Sam Pierre, né? O Pat Miletich, outro grande atleta, fez várias defesas de cinturão na década de 2000, em 2000, né? O John Jones também é um cara que infelizmente teve problema com drogas, mas fez história também. O brasileiro Murilo Bustamante também. Quer dizer, são muitos nomes. É difícil você falar de nomes, né? Porque sempre vai faltar. Eu sei que falta, mas com certeza eles são grandes nomes da história do MMA. Outro grande nome do MMA, Joil de Oliveira, representante da luta livre, chegou a lutar competições de Muay Thai com a gente. Isso na década, lá no início da década de 90, 91, 92, que ele lutou com a gente, Campeonato Carioca. E no Vale Tudo ele fez grandes combates, grandes lutas. O cara marcou a história na categoria até 80 quilos. Pelé é outro grande nome que vinha da shootbox, fez lutas brilhantes e marcou uma geração. Mestre, a gente sabe que existe, em qualquer modalidade, existe muita picaretagem, né? Pessoas que se dizem mestres, pessoas que conseguem graduações que não são da maneira correta, enfim, como é que o senhor e o pessoal da Confederação Brasileira faz para fiscalizar, né, essas academias de TAI que não têm a legítima qualificação e qual que você acha que seria a forma mais correta de coibir esse tipo de picaretagem dentro do Muay Thai? Bom, hoje a situação é crítica, né? Não só para o Muay Thai, como para o Jiu-Jitsu e para todas as modalidades. Porque a gente está no tempo da internet, onde as coisas são muito rápidas, você coloca uma mensagem, ela se propaga, você colocou uma mensagem no Facebook, você tem vários cliques lá de positivo para você, então você quer rápido, velocidade. Só que eles esqueceram que quando você pratica uma arte marcial, você leva anos para você aprender, para você amadurecer, para você entender os detalhes, né? Só que a maioria das pessoas hoje, mal intencionadas, elas querem uma graduação muito rápida, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo na confederação. Muitas pessoas queriam virar mestre. Pessoas que estavam com 10 anos já queriam virar mestre. Outros que estavam com 15 anos queriam virar mestre. Então, não satisfeitas porque não ganharam a graduação, porque o nosso trabalho não é dar graduação, a graduação é conquistada, né? É assim onde tem lugares sérios. Então, eles buscam outros lugares que, para trazer mais pessoas e fazer agarinhar o financeiro, eles dão a graduação, diferente da gente. A gente não dá graduação, não, é tudo conquistado, né? Seja para graduação colorida, graduação de mestre, é conquista, é assim que tem que ser. E o negócio está numa situação hoje muito complicada, porque, por exemplo, no Muay Thai, hoje qualquer um é professor, no Jiu-Jitsu igual, né? Na luta livre também. Então, no boxe também. Então, nas modalidades, os professores estão aparecendo sem registro. Hoje existem várias federações que são só um caixa eletrônico, né? Você vai lá, fala, olha, eu tenho 100 alunos, você conta aquela história, eles te pegam na hora e o negócio é você pagar tudo que tem que pagar. É diferente do que acontece na confederação. Confederação, tudo nosso é conquistado. A pessoa chega, ela conquista. Se ela vem de um outro local, a gente tem que fazer o reconhecimento de graduação, né? É tudo passo a passo. E a maioria das pessoas hoje não quer isso, elas querem uma coisa muito rápida, né? Então, nós estamos num tempo hoje que é um comendo o outro. Infelizmente, ao ponto que nós chegamos, já se fala no final do mundo, né? E é o que vai acontecer, onde as próprias pessoas se destroem, porque é o contrário, que era para as pessoas se levantarem, se valorizarem,
impulsionar o esporte, elas estão não importando, elas passam por cima de qualquer um, por cima de regras e vão para cima. Sobre o que se pode fazer, hoje a gente precisa de uma... Hoje, nesse momento, o que você pode fazer é você ligar para o Ministério Público Local, mais perto da sua casa, e denunciar essa pessoa. O falso exercício da profissão. É dizer que tem pessoas que estão dando aula e que não têm qualificação para isso. Se essa pessoa, por algum acaso, foi em alguma federação dessas, que é 95% das federações no Brasil, é caça-níquel, tá? Pode botar isso aí, caça-níquel, porque não é a questão de conquista, é questão de dado. Você paga e você recebe. Então, o que a gente pode fazer é buscar uma parceria e principalmente o Ministério Público tem que ter essa preocupação, porque com a questão da Lei Pelé, onde qualquer um pode abrir uma federação, uma confederação, uma entidade, e ela já acha que tem poder para graduar. E não tem, porque você precisa de pessoas qualificadas para isso. Pessoas que viveram. Por exemplo, no Muay Thai, para você virar professor, o mínimo é 7 anos. Mas você acha que isso acontece na realidade? Somente na confederação, porque na maioria dos lugares, 1 ano e meio, 2, a pessoa já é professora, já é professor, já está dando aula. E isso não é só no Muay Thai, tá? Acontece no Jiu-Jitsu, em todas as modalidades, né? Então estamos vivendo um momento assim crítico, totalmente. Ainda mais com a maioria das pessoas que não querem fazer a coisa séria. Lógico que tem exceções, tem pessoas que querem se qualificar, querem ter o teu reconhecimento, mas não é o normal. Então hoje posso dizer que é o pior momento das artes marciais. Mestre, não tem como falar da sua carreira esportiva sem falar daquele que foi o mais sanguinolento evento da história, que foi o IVC, que você teve a oportunidade de participar do IVC 2. Como foi o convite, né? Como é que foi o convite para você participar daquele evento? E como era, né, a sensação de fazer 2, 3 lutas na mesma noite, na mão pelada, quase praticamente sem regras, enfim, algo que hoje em dia não acontece mais. Era evento para nego macho mesmo, né? Tudo começou através de um sonho, né? Eu tinha um sonho que era lutar um evento de 3 lutas e ser campeão. Esse era meu sonho. E estava muito famoso na época esse evento que era o W, era o World alguma coisa, não me recordo bem, passava na Bandeirantes, que é hoje a Band de hoje, e logo em seguida houve um problema entre o Sérgio Battarelli, que era o promotor do evento, com mais o outro sócio. E aí, a partir daí, ele criou um novo nome, que era o IVC, International Vale Tudo Championship. E eu tinha o desejo de lutar ali. Tinha uma projeção gigantesca, o país todo, TV aberta, né? Então, o que aconteceu, aquela coisa do segredo, né? A lei da atração, eu pensava muito nisso, já estava treinando jiu-jitsu com o grão-mestre Oswaldo Alves, né? E treinava o Muay Thai já há muitos anos. Foi quando o grão-mestre Luiz Alves ligou lá para minha casa e deixou um recado. Eu não estava em casa, deixei um recado com a minha mãe para eu ir na academia no dia seguinte, que seria a luta da minha vida. E aí assim foi. Já quando minha mãe me falou, já fiquei já muito ansioso, imaginando onde poderia ser. Inclusive imaginei nessa, porque era um sonho. E aí fui. Quando cheguei na Box Thai, fui para treinar, levei o material para treinar. Primeiro o grão-mestre me sentou, a gente foi lá para fora, na varandinha da Box Thai, que é a tradicional, onde ele ficava sentado lendo o jornal, e ele falou, ó, a luta da sua vida. E eu comecei já a ficar tenso, né? E ele falou, é um torneio de 90 quilos, são 8 atletas, para ser campeão tem que vencer 3 lutas, são 4 americanos e 4 brasileiros. Vai passar na Band, na época se chamava Bandeirantes, né? E eu falei, pô, sim, claro que eu vou querer, com certeza, né? Eu só precisava falar com o mestre Oswaldo Alves para ele me autorizar aí, né? Então ele falou, ó, você vai ser o seguinte, a gente vai treinar eu, contigo, o João Ricardo, que é o mestre, João Ricardo Abudokan, grande mestre, né? Eu falei, tá tudo certo. Então, por mim, já tá tudo certo. Já deixei claro que estava certo. E aí, fui lá no mestre Oswaldo Alves. Ele falou, não, você... Levei ele, vamos sentar num bar e tal, pra gente conversar naqueles bares da Avenida Atlântica. Isso em 1997, há 21 anos atrás, né? E aí sentamos lá, eu falei que era a luta da minha vida, que o grão-mestre Oswaldo tinha me chamado. E ele falou, não, Arthur, você tá muito cru ainda, né? Na época eu era faixa azul de jiu-jitsu.
você está muito cru, você lutou umas competições de jiu-jitsu, mas você precisa amadurecer seu chão e tudo mais. Se alguém te levar para o chão, pode complicar. Aí eu falei para ele, falei olhando assim no olho do grão-mestre Oswaldo Alves, falei, ó, essa é a luta da minha vida. Mas eu acho que ele sentiu uma coisa tão forte, ele falou, você quer, né? Eu falei, eu quero muito. E ele falou, então você vai lutar. E aí começamos o treinamento, né? Foi um treinamento que eu posso dizer que eu não sei como é que eu aguentei, né? Era uma preparação física acima do que seria hoje, porque hoje você faz uma preparação física, você precisa descansar, né? Para você se recuperar e eu não treinava. Para você ter ideia, eu vou te falar um pouco como era meu treino. De manhã cedo, eu acordava cedo, 5 e pouca da manhã, ia para academia Box Thai, quando dava 7 horas eu já estava lá. E aí fazia um treino de pau, de Thai pad, né? 5 rounds, depois pulava mais 10 minutos de corda, 10 minutos de saco, aquela abdominal, e descansava um pouco, mais ou menos 1 hora, ficava descansando para começar o treino de MMA. O treino de MMA, como na época as regras do Vale Tudo eram 30 minutos, né? Não tinha round, né? E sem luva, eu tinha que treinar round de 30 minutos. Então comecei com round de 10 minutos, fui subindo para 15, para 20, 25, até que chegou em 30 minutos de treino com um colega, e depois vinha o segundo, eu descansava uns 20 minutos, vinha o segundo mais meia hora, até que eu consegui finalizar isso perto, próximo do combate, fazendo 3 treinos de 30 minutos, né? Isso antes eu já tinha feito o treino da manhã, né? Esse horário eu ainda treinava de manhã, esse treino do MMA acontecia às 10 da manhã, desculpa, às 11 horas. Era de 11 mais ou menos até 1 da tarde. E aí acabava esse treino da tarde, de 11 da manhã até 1 da tarde, ia para casa, já deitava, comia e apagava. O despertador tocava, era 4 e meia da tarde, eu tinha que ir para a praia para fazer explosão. Fazia explosões de 400 metros, né? Acabava de fazer as explosões, aí eu ia direto para a academia de jiu-jitsu do grão-mestre Oswaldo Alves. Quando ele me matava logo de vez ali, eu já estava acabado. Na verdade, quando eu entrava na academia, eu estava morto, né? Eu acho que o pessoal até pensava assim, pô, mas como é que ele vai lutar? Ele não tá se aguentando, porque de tanto que eu treinava, né? Mas enfim, me botava, o pessoal para me bater, eu tinha que colocar para baixo e não podia bater, né? Porque já que eu tinha uma facilidade em trocar em pé, eu não podia bater, mas o pessoal do jiu-jitsu podia me bater, eu tinha que colocar para baixo, desenvolver o chão, me botava em situações de risco, né? Quando você fica por baixo, o pessoal te batendo, você tendo que sair dali. Enfim, foi o treinamento, madureza, até chegar o dia da competição, a gente foi para São Paulo, chegamos 3 dias antes, teve todo aquele processo de pesagem, né? E o grão-mestre Luiz Alves me falou, olha, você vai fazer a final com o Vanderlei Silva. E estava lá o Mark Hall, né? Que era o atleta assim, mais conhecido, porque ele tinha sido campeão do UFC, e ele caiu na minha chave no sorteio, era o Mark Hall que caiu na minha chave, e o Patrick Assalone também. A primeira luta foi com o Patrick Assalone, né? Eu venci em 18 segundos, acho que eu dei uns 2 chutes e joguei um golpe reto e ele caiu, né? Não aguentou. E na semifinal já foi um pouco mais demorada, foram 7 minutos, com o Mark Hall, fomos pro chão, cheguei a ficar por baixo, mas eu sempre ficava batendo, né? Mesmo por baixo eu trabalhava muita cotovelada, cruzado, e até que quando eu consegui reverter a situação, ficar por cima batendo, o Batarelli pediu para levantar o combate e ele não conseguia mais levantar, que tinha quebrado a patela dele. Enfim, aí fui para a final, o Vanderlei passou por 2 também não demorou muito não. E foi uma final sangrenta, né? Foram, se eu não me engano, 21 minutos de luta em pé. A gente não foi para o chão uma vez sequer, sem luva, muito sangrenta, né? Inclusive eu tinha um amigo meu que foi assistir, que era o Fernando Chacu, eu falei com ele, Fernando, ele é um médico, né? Falei, ó, se a luta se apertar, não pare a luta, porque eu vim aqui para dar minha vida. No sentido literal, né? Falei, eu estava preparado até para a morte, vamos dizer, mentalmente, né? Então assim foi. Eu acho que esse espírito que eu entrei que fez a diferença. Porque o Vanderlei começou muito agressivo, vindo, me encurtava, trabalhando forte mais e não dava espaço para respirar, né? Eu como estava com um espírito tão forte, preparado para, vamos dizer, a morte, né? Estava preparado espiritualmente para vencer. Eu fui para aquele evento para vencer. Não conseguia pensar em outra possibilidade. E aí, na primeira parada do Batarelli, que era o árbitro central, o promotor do evento, dono e o árbitro.
A partir dali eu dominei o centro do ringue e fui o tempo todo para frente. Não foi mais dura a luta foi dura muito no início, acho que os primeiros 3 a 5 minutos. Depois o Vanderlei, tanto que ele atacou, ele deu uma cansada, né? Eu já não estava mais sentindo a pressão dele. O tempo todo eu trabalhava com golpes retos, chutando. Quando ele vinha na minha direção, o tempo todo eu soltava golpes, né? É, Aí o médico parou a segunda vez e na terceira vez ele encerrou porque o corte no supercílio do Vanderlei estava muito grande. Eu conseguia ver o osso, né? Eu jogava a mão ali porque é luta, você tem que vencer, fazer a parte da regra, né? Enfim, foi assim, foi um grande combate, uma luta assim muito dura, muito equilibrada. O Vanderlei, eu considero ele um dos maiores nomes da história do esporte, não é porque eu lutei com ele, todos sabem disso, do que ele fez, o quanto que era considerado perigoso, né? O cara agressivo, e principalmente no início da carreira, era mais agressivo ainda porque não pensava, já partia para cima, né? A gente quando vai ganhando experiência, vai pensando um pouco mais, vai usando a experiência, e ele já não usava essa experiência, ele vinha para cima. Mas foi um grande combate, bons momentos eu lembro dessa noite de 14 de setembro de 1997. Mestre, falando nesse evento, né, no saudoso IVC, que o pessoal das antigas morre de saudade do IVC e do Pride, nesse IVC 2 você pegou na mesma noite o Patrick Assalone e o Mark Hall. O Mark Hall, inclusive, muita gente apontava ele como favorito, veio com um grande nome, e esses dois você liquidou por nocaute, até de uma maneira bem rápida. Aí você, literalmente, depois dessa luta, saiu na guerra. Foi, né, uma guerra brutal contra aquele que para anos depois viria a ser um dos maiores, das maiores lendas da história da luta, que é o Cachorro Louco Vanderlei Silva. Conta um pouco pra gente dos bastidores dessa luta contra o Vanderlei, se você já sabia, olhando assim e conhecendo um pouco do Vanderlei, você já tinha ideia que a luta seria daquele jeito. O grão-mestre Luiz Alves, já do início, ele me orientou falando que a final seria com o Vanderlei Silva da Chutebox. Eu não conhecia o Vanderlei, não sabia quem era, mas eu sabia que a Chutebox produzia atletas duríssimos, então já imaginava que seria uma guerra, né? E realmente aconteceu o que ele falou. Eu passei rápido, né? A primeira luta 18 segundos, a segunda acho que foi 7 minutos e pouco com o Mark Hall, que era o atleta mais conhecido, era considerado o favorito do evento por ter sido campeão do UFC. E o clima era pesado, de bastidores, né? Porque sempre um querendo intimidar o outro. Né? Eu lembro dos camarins que tinha, era um camarim em frente para o outro. Eu não fiquei de frente com o Vanderlei, o meu camarim era de frente com o Mark Hall. Inclusive na luta que antecedia a nossa semifinal, era um jogo de psicológico, eu fazendo sombra em alta velocidade, ele levantava e fazia outra sombra do outro lado. Era um querendo intimidar o outro, né? E aí ele começou a ver eu soltar o braço com velocidade. Eu acho que ele evitou a trocação, talvez por isso. Né? Eu estava soltando bem rápido ali os braços, mas enfim, a final foi aquela final duríssima, né? De muita expectativa. Quando eu entrei, eu já sabia que ia ser uma guerra. Primeiro pela escola que era, segundo pelo que o meu mestre tinha falado. E quando a gente ficou de frente a frente no ringue, a gente ficou se olhando uns 5 segundos até antes de iniciar o combate. E no olhar do Vanderlei eu já sabia que eu teria uma guerra pela frente. Que a gente conhece o teu adversário pelo olhar, né? Não pela ele fazer aquela fisionomia de nervoso, isso não, mas o olho ele diz mais do que a própria fisionomia do rosto. O olhar dele era que ele estava preparado para uma guerra. E foi justamente o que aconteceu, uma guerra. Mas falando um pouco ainda dessa luta, ela é considerada quase por todos os fãs e entendedores como entre as 5 maiores lutas da história do Vale Tudo MMA. E vocês dois literalmente parecia que estavam em estado de consciência alterada, né? Vocês realmente estavam num poder assim de concentração para aquela luta absurda. A absorção de golpes em si, parecia que cada um que você dava nele ou ele dava em você, vocês absorviam assim com muita tranquilidade, tão concentrado que vocês estavam. O Vanderlei, né, estava quase com um osso acima do supercílio exposto, né, e mesmo assim ele querendo continuar a lutar. Então foi um duelo entre o Muay Thai carioca versus o Muay Thai curitibano. Conta um pouco pra gente, né, do legado dessa luta e se você imaginava que essa luta 20 anos depois ainda teria
a repercussão que ela vem tendo? Eu acho que é tudo o resultado onde você se propõe, né? Você vê que eu tinha falado que eu entrei ali para aquele combate com o espírito de doar minha vida. E do outro lado, tinha um outro atleta, na época desconhecido, que também entrou com essa mesma intenção, de doar sua vida e ir ao máximo do limite, num combate quase que sem regras, sem luva, 30 minutos direto. E aí foi o que deu. Tenho certeza que nem o Vanderlei, nem eu imaginava a repercussão de ser considerado o clássico do Vale Tudo, né? Entre as 5 maiores lutas da história. Ah, fui procurado pela HBO para que fosse realizado um documentário desse combate, e existe hoje, né? É a grande luta, quem quiser ver, basta colocar a grande luta, Wanderlei Silva versus Arthur Mariano. É um documentário que conta tudo o que aconteceu nesse combate, né? O antes, durante, depois do combate. Então eu não esperava. Luta que hoje eu tô andando em outros países, cantos assim que não tem nada a ver com luta, eu sou parado. Arthur Mariano, aquela luta com Wanderlei Silva foi fantástica. Então as pessoas ficam emocionadas, né, de poder falar isso. Por como é que você consegue, como é que você aguentou, como é que é isso? Eles não conseguem, ficam muito excitados quando veem, né, pessoas que são pessoas normais, eu sou uma pessoa normal, o Vanderlei é uma pessoa normal, mas que às vezes fazem um espetáculo acima da média, né, acima da normalidade. Foi justamente o que a gente fez, a gente se doou ao máximo no que a gente se propôs, né? Eu tinha aquele objetivo de ser campeão, era um sonho muito grande, eu não conseguia ver obstáculos que pudessem me parar ali. E o Vanderlei, tenho certeza que da mesma forma, porque ele queria continuar o combate, né? Então eu não esperava que fosse dar essa projeção mundial esse combate. Mestre, você no auge da sua carreira, em plena forma, teve o problema de trombose, né? E teve que encerrar a carreira e depois começou a sua carreira como treinador. E conta um pouco pra gente dessa época, né? E a época da criação da Champions Factory, conta um pouco pra gente. E se esse nome Champions Factory foi realmente dado pela sua mãe? O final da minha carreira oficialmente foi em 2001, né? Em 1999 foi o primeiro problema que eu tive, de trombose na Holanda. Depois recuperei, lutei, vale tudo, foi o campeonato europeu. Feito, inclusive, o dono desse evento era o Inoki, né? Era o UFA Europa, e eu venci e voltei para o Brasil. Do Brasil, treinando, surgiu a oportunidade. Na época estava patrocinado pelo Vasco, a Mauri, um grande parceiro, irmão, me colocou lá e a gente foi para ficar um tempo morando nos Estados Unidos na casa do Pat Militich, né? Então a gente estava com toda a equipe lá, que era o James Polva, que era campeão, o Matt Hills, o Pat Militich, quer dizer, toda uma equipe top, né? E a gente participava do treinamento e a gente ia lutar UFC. Mas eu tive um problema de trombose, mais uma vez não pude, fiquei de fora, a Mauri lutou. Eu estava no corner dele, ele venceu, o Pat venceu, o James venceu, o James Pova. Enfim, foi um. Voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, houve a oportunidade de poder lutar o K1, né? Até era com o Rei Cefo, o Batarelli, ele me convidou. Ele estava de frente com o K1, né, na época. E aí eu não pude lutar, deu um problema, deu mais um problema. Quando, para finalizar, tive uma outra oportunidade que era para lutar com Sakuraba. Sakuraba tinha perdido para o Vanderlei Silva e eles buscaram alguém que tinha vencido o Vanderlei, que era eu. E aí, infelizmente, era para fazer uma super luta, né, no Pride, dar uma projeção absurda, e eu não pude lutar devido a problemas de saúde e que me fizeram encerrar a carreira naquele momento, né? Aí, nesse período de encerramento foi um choque, mas no terceiro dia eu senti uma satisfação no coração, uma alegria no coração, uma certeza de seguir à frente e ser treinador. E foi justamente o que eu fiz. E num desses momentos, saindo do quarto da minha mãe, indo para a sala, a minha mãe falou: meu filho, agora você vai ter que fabricar campeões. Eu falei, parei, pensei, olhei, mãe, esse vai ser o nome então. Então ficou o nome Champions Factory, Fábrica de Campeões, um nome que a minha mãe, foi uma sugestão da minha mãe, e foi isso. E a partir dali eu comecei com a Champions Factory.
Mestre, você também é famoso por participar de projetos sociais, né, treinando jovens de comunidade, algo que você faz sem custo para essas pessoas, e depois para incluí-los novamente, né, socialmente no esporte. Conta um pouco para a gente desse seu lado, né, desse seu lado, o lado do Arthur Mariano de filantropia, de fazer projetos sociais. Eu sempre tive envolvido em trabalhos filantrópicos, né? A gente sabe que isso é um canal de ferramenta de inclusão social e faz toda a diferença na vida das pessoas, principalmente das pessoas que são menos favorecidas. Eu posso falar isso porque eu venho de família humilde, né? Minha adolescência não foi uma adolescência assim muito fácil, né? Na situação financeira, então eu sei como é que é. Então já há muitos anos a gente trabalha nas principais datas, Dia das Crianças, é Natal, e a gente leva nas comunidades presentes, comida, roupa, e a gente vai pedindo, sempre pedir para os nossos alunos que pudessem fazer doação e convidamos eles a participar desse momento, que é um momento que faz você enxergar as coisas de uma outra forma, né? Por exemplo, alunos nossos de família rica, né? Vamos dizer assim, milionário, e que ele quis ir para conhecer um dia como é que era, e ele voltar transformado de lá. Ele subia numa comunidade, por exemplo, do Chapéu Mangueira, como a gente fez. A gente foi a várias, Complexo Alemão, no Chapéu Mangueira. Nessa do Chapéu Mangueira, a gente estava lá na pontinha lá da comunidade, lá em cima, e entrou num barraco, não tinha nada no barraco, né? Nada. Ele convidou a gente para entrar e mostrou o telhado, falou que quando chove cai a água, você vê o telhado com um buraco. Então é uma situação muito triste isso. E o que mais entristece a gente é o governo não introduzir isso fortemente, porque tinha que ter esse trabalho filantrópico, tinha que ter um trabalho com projeto social, influenciar pessoas, ajudar, até financeiramente, pessoas que pudessem ajudar nesse sentido, porque faz a diferença. Você vê, por exemplo, te dou exemplos, países como a Holanda, que é um país muito pequeno, com esporte em todas as localidades. Mas não é que só tem o futebol ou só tem o vôlei, tem todas as modalidades para ser feitas. Não é à toa que quando chega nas Olimpíadas, a Holanda, um país tão pequenininho, ela fica à frente do Brasil em todas as Olimpíadas, né? O Brasil gigantesco, com tantos esportistas de alto nível, e mesmo assim não consegue bater um país pequenininho como a Holanda, né? Então esse é um trabalho que é feito de base, de muitos anos, né? Eu tenho um projeto social no Parque da Cidade, né? Uma pessoa que nos ajudou nesse projeto é a Andrea, né? E a gente faz esse trabalho já desde 2009. Dali, tiramos pessoas da criminalidade, que já estavam na boca de fumo, pessoas que estavam desviadas, seguiram para outras profissões, foram estudar. O esporte ele ajudou a amadurecer, a tirar ela daquele momento difícil. Outras se tornaram instrutores, tendo uma profissão boa e rentosa. Outros se tornaram campeões nacionais, campeões mundiais. Temos lá dois campeões mundiais, o Vitor Santos e o Jonathan Silva, que vieram da comunidade, né? Então, do projeto social. Então, o Brasil deve acordar para isso, porque isso é o que vai fazer a diferença, não só a nível de resultado, mas a nível, não digo a nível de resultado esportivo, mas a nível de resultado de socializar as pessoas, darem confiança, né? Darem um ar de felicidade, de alegria, de fazer parte desses grupos. Mestre, também foi lançado um livro, né, a seu respeito, que é a trajetória de um campeão no ringue e na vida. Conta um pouco para a gente sobre essa obra, né? A gente sabe que é um livro que está fazendo bastante sucesso, conta toda a sua trajetória e também é um livro de também não deixa de ser uma biografia, mas também um livro de autoajuda, né? Onde você fala de vários momentos que você passou dificuldade na sua vida e como que você conseguiu lidar com isso. Conta um pouco para a gente sobre essa obra. Sobre o livro, A Trajetória de um Campeão nos Rings e na Vida, foi feita uma parceria com o canal Combate. Daniel Quiroga era o diretor na época, enxergou isso como um projeto interessante para o canal. E aí foi feito nessa parceria. A editora foi a editora PVT, o portal do Vale Tudo, né? Nossos amigos Gleidson Venga e Marcelo Alonso me ajudaram bastante no desenvolvimento dessa obra. E no prefácio ficou o Dr. Luiz Fux, que é o ministro, né?
E eu tenho um relacionamento com a família Fux já de muitos anos, com o Rodrigo Fux, que foi meu aluno e é meu aluno até hoje, né? E o pai dele, que eu sempre tive um excelente relacionamento, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Eu ia para o mestre Oswaldo Alves, que era meu mestre de jiu-jitsu, me levava para casa do ministro Luiz Fux, na época não era ministro, era desembargador, antes era juiz, e a gente ficava treinando jiu-jitsu, rolava com ele. Nossa, o ministro, para quem não sabe, é duríssimo, tem uma pegada forte, um jogo justo do jiu-jitsu, e eu ia para lá de manhã cedo, tinha aula particular, quem dava aula era o mestre Oswaldo Alves, e criei essa amizade já de mais de 20 anos, e com todo prazer ele escreveu o prefácio do meu livro, né? E no livro a gente trabalha a parte, é uma autobiografia motivacional, porque eu conto histórias da minha vida onde eu passei dificuldades e que eu conseguia superar, né? Sempre com muita dificuldade, mas sempre eu conseguia dar um jeito nas situações. Desde quando eu entrei no judô, né? E aí, um momento aos 9 anos de idade que eu quase morri. Também falo sobre bullying, né? Porque eu sofri bullying. E geralmente as pessoas que procuram a luta, elas sofreram bullying, né? Porque ela precisa. Você vê o quanto que é importante o esporte, quanto é importante a luta. Isso aconteceu na Ponte Correia Maldita. A rua é Ponte Correia é o nome da rua, mas ela é conhecida como PCM, Ponte Correia Maldita. Então eu conto como é que foi, como é que era apanhar todo dia, qual era a estratégia que eu usei para poder vencer isso, né? Eu tinha 10, 11 anos, então como é que uma criança, quer dizer, depois de você sofrer tanto apanhar, você acaba desenvolvendo aspectos psicológicos, né? Falo também sobre a luta com o Vanderlei Silva, minha ida para a Holanda. Conto também um momento difícil que eu passei 21 dias na Holanda, que eu tive uma série de furúnculos, depois eu me recuperei, lutei e aí veio a trombose, né? Também conto uma parte, a minha ida para a Tailândia, quando eu treinei com o Boacal, passei no camp, na época ele treinava, era o camp Boacal Por Pramuk, né? O camp. E fiquei lá cerca de 15 a 20 dias, num lugar onde você tinha que correr todos os dias 20 quilômetros, né? De segunda a sexta, e no sábado você corria 10 quilômetros. Então, se você não fizesse isso, você não era bem-vindo lá. Não era uma coisa muito comercial, né? E eu, a sorte que eu tinha feito uma meia maratona antes para poder ir. Eu conto como é que foi isso, a dificuldade que foi para chegar lá. Na verdade, eu cheguei, mas não consegui me comunicar, não tinha resposta. Como eu queria tanto, eu fui. No final, deu tudo certo, né? Então, são coisas que a gente vai passando. Conto também a minha trajetória no canal Combate, naturalmente, porque é uma parceria com o canal e faz parte da minha trajetória de vida, né? Sobre a metodologia que eu desenvolvi para fazer campeões mundiais, que foram campeões dentro do Lupini Stadium, lutando profissionalmente lá dentro. Então, vou contando toda a minha trajetória de vida e mostrando os momentos difíceis, e sempre tem um lado positivo em tudo que você passa de dificuldade. É mais ou menos isso que eu passo no livro, né? Algumas pessoas que leram o livro entraram em contato comigo falando que o quanto ajudou, o quanto fez a diferença na vida deles, e é uma leitura que eu indico quem quiser poder conhecer um pouco da dificuldade que eu passei e como eu me recuperei e conseguia criar formas, criar estratégias para sair de situações difíceis, né? Ali eu apresento. Eu comecei no canal Combate há 13 anos atrás, né? Através de um convite do Nairton Abad, o cara que tinha uma visão tremenda, né? Hoje não está mais no canal. O canal, a Globosat estava comprando os direitos autorais do K1, e por eu ter vivido na Holanda, ter lutado e ter treinado com esses grandes nomes, ele me convidou para começar a fazer eventos gravados, né? E na época tinha lá o Paulo Borracha, o primeiro comentarista do canal Combate, e fui para lá, né? Comecei a fazer alguns eventos e até que fui efetivado como comentarista, né? Me lembro o meu primeiro trabalho, foi junto com Paulo Borracha, amigo Paulo Borracha, grão-mestre Paulo Borracha, e o narrador era o Sérgio Maurício, né? O cara é uma fera, um âncora de primeira, o Sérgio Maurício, sabe levar a emoção ao fundo. E foi muito bom a primeira participação, e aí foi indo, né? Aos poucos fui pegando a tarimba, a experiência, mas até que surgiu o primeiro ao vivo. Era as finais do K1,
e acontecia no Japão e a gente gravava do Brasil ao vivo, né? Começava às 6 da manhã, porque pela diferença do fuso horário, e eu fui fazer com o Sérgio Maurício esse aí. E foi meu primeiro ao vivo, não posso esquecer. Sérgio Maurício, na hora de me apresentar, aqui estamos com o mestre Arthur Mariano. E aí, quando me passou a bola, eu puxei o ar de tão nervoso que eu tava e comecei a falar. Olá, Sérgio. Olá, amigos do canal Combate. No final, meu ar acabou, eu tive que puxar o ar de novo, né? E ficou aquele buraco. Eu tava muito tenso. Depois de 15 minutos, eu comecei a me soltar. E aí, foi a transmissão normal. Depois disso, foram mais de 200 eventos ao vivo, né? Mais de 100 UFCs ao vivo, desde nesses 13 anos de canal Combate. Mas foi um momento marcante. Fiz grandes amigos ali, né? ah, Posso dizer, Daniel Pereira, hoje é um dos principais do Sport TV para futebol e para fazer transmissões de futebol de salão. Lucas Pereira, hoje ele é a âncora da Record, aberta, né? João Guilherme, também outro cara parceiraço, que é âncora da Fox. Guto Nejaim, esse cara, outro cara que acabou virando meu aluno, o Guto Nejaim, além de amigo, virou aluno, né? Ele cuida da moto velocidade e faz outros esportes também, né? E dessa nova geração que veio, tem o Rod Lima, que o cara já está há muito tempo no canal. Falo nova geração porque esses primeiros que eu falei eram que trabalhavam com a gente no início. O Rod veio em seguida desse pessoal quando o canal começou a ter uma exigência de querer separar os narradores, né, para não ter narrador, o narrador que cuidava do Sport TV era um e que fosse trabalhar no canal Combate com Luta seria outro. E o Rods entrou nessa aí. E o Rods é um talentaço, né? Sempre foi muito simples. A primeira transmissão dele foi comigo, eu lembro como se fosse hoje. Já criei logo uma empatia de cara com ele. E aí foram entrando os outros narradores, né? O André Azevedo, o Bernardo Edler, hoje que está recém-efetivado como narrador, excelente narrador, também trabalhou, o primeiro trabalho dele também foi comigo, né? E o Luiz Prota também, que é outro cara sensacional, também por coincidência do destino, não sei porquê, o primeiro trabalho dele no Sport TV foi comigo também, o Luiz Prota, né? Enfim, é uma turma de primeira, né? Dos comentaristas. Tivemos vários comentaristas, mas assim, que eu tive bastante contato foi o Paulo Borracha, o Carlão Barreto, o Carlão Barreto veio depois, logo depois que eu entrei, o Carlão entrou um tempo depois, né? O Luciano Andrade já trabalhava na edição dos programas e fazia algumas entrevistas, mas não era comentarista. E aí depois disso ele entrou como comentarista, né? O Marcelo Alonso também, um grande parceiro, Marcelo Alonso, lenda na reportagem, né? E a Kira Grace, que faz um papel brilhante aí, atuando junto com a gente. Então é muito gostoso, muito prazeroso participar do canal Combate. Nesses últimos tempos eu não tenho estado com muita frequência, mas quando dá eu tô lá, né? Diferente dos tempos atrás que eu estava muito presente no canal. Mas realmente muito gostoso e prazeroso trabalhar e fazer parte desse processo todo. Mestre, conta um pouco pra gente, né, do momento da Confederação Brasileira de Muay Thai, a qual você preside. E para terminar também, deixa um recado para seus admiradores no Brasil todo e como a gente faz para ter um seminário seu, né? Se quiser deixar algum Instagram, algum contato do Face, para todo mundo que quer ter a honra de ter um seminário seu, contratar o seu seminário. Foi uma honra imensa para o site MMA Debate falar com você e saiba que você, de fato, é uma das figuras mais importantes da história da luta no nosso país. Grande abraço, mestre. Hey! A Confederação Brasileira de Muay Thai vive um momento, vamos dizer assim, especial, devido a todo o crescimento que a gente teve, né? Tudo que eu fiz sempre foi, eu digo que é o legado do grão-mestre Luiz Alves, né? A gente está sempre junto, apesar que ele nos deixou em 2010, mas a gente está sempre junto, né? A conquista do tá vinculado ao Ministério dos Esportes, a outra conquista de o Bolsa Atleta, nossos atletas receberem um salário de quase R$ 2.000 todo mês, né? A gente ter conseguido fazer com que a gente tivesse um reconhecimento mundial pan-americano a nível pelo Pan American Muay Confederation, hoje com mais de 15 países juntos, o World Muay Federation, com mais de 65 países, né? Que é o campeonato mundial, o organismo mundial. Então isso tudo é motivo de alegria para a gente conseguiu
trazer, valorizar atletas, fazer atletas campeões do mundo, né? Eles indo para mundiais, mostrando que o Brasil no início não era respeitado como potência, a gente chegava lá e tomava a surra mesmo, né? Até no terceiro mundial que mudou a história toda, o Brasil hoje é respeitadíssimo como esporte, a gente chega lá para brigar por título. Então isso tudo é fruto de um trabalho que vem lá de trás, né? Aqueles nomes todos que eu falei, o grão-mestre Luiz Alves é o fundador da Confederação Brasileira de Muay Thai e todo esse sucesso é devido ao trabalho que ele fez e todos os membros que vêm nos ajudando. Naturalmente, nesse processo, a gente ganhou muita inimizade, porque muitos ciúmes, né? Isso eu já desde o início, quando o grão-mestre me chamou para estar junto com ele na confederação, porque na verdade eu fui ajudar até na questão de federação do estado do Rio. E aí o grão-mestre chegou, não, você vai ficar de frente na confederação e tudo, a gente vai resolvendo juntos, e assim foi que começou, né? Então, os próprios meus colegas de treino da Box Thai, que eram meus amigos, né? Eu comecei a sentir uma mudança no comportamento deles, eu não entendi era o porquê. Depois, com o tempo, eu fui entendendo, e o próprio grão-mestre falava que era ciúmes, e quer dizer, era para ser uma coisa positiva, mas infelizmente, às vezes, o crescimento quando uma pessoa dá um passo à frente, ela dá um passo na escada, quem ficou para trás não gosta, né? É o contrário de você achar bom, positivo, vamos crescer junto, vamos apoiar, não. Fazem ao contrário. Então existe muitos ciúmes, muita revolta do bom trabalho que foi feito, né? Na verdade não são pessoas sérias, não são pessoas boas, que estão preocupadas com o esporte, estão preocupadas sempre com si próprio, né? Porque se fosse uma visão global, uma visão de crescimento, jamais iam pensar. Iam ver o quanto que o esporte cresceu, o quanto que desenvolveu. Foram mais de 100 competições que a gente fez pela confederação nesses anos. Então é muita competição, foi muito trabalho. Tudo que a gente conquistou foi através de trabalho, né? Eu cheguei a ser nomeada vice-presidente mundial do esporte, quer dizer, o cargo máximo. Não tem como você ser mais do que isso, porque o presidente sempre é tailandês, é um general, e eu fui em 2015 nomeada vice-presidente mundial, e foi somente por causa de trabalho, né? Nada mais, foram muitos anos de muito trabalho e o reconhecimento aconteceu, né? Então a gente está contente com tudo isso. Eu quero agradecer uh, o site MMA Debate por essa entrevista, né? Realmente foi muito prazeroso poder compartilhar com vocês toda essa minha vivência. É, Parabenizar o Floresto pelo grande trabalho que vem fazendo à frente do MMA Debate e dizer que eu vou estar sempre à disposição, até porque eu considero hoje o principal canal que tem de comunicação é a internet, onde as informações chegam muito mais rápidas do que a TV. Então, quando o MMA Debate precisar, pode contar comigo para participar dos debates, dos comentários, para a gente conversar, tá bom? E quem tiver interesse em entrar em contato comigo direto, pode entrar direto pelo meu e-mail, arturmariano, arturch@gmail.com. Foi um prazer, um abraço a vocês.